Mas a segunda parte dessa mensagem está no verso 11, a parte B, até o verso 16. E aqui nós encontramos o pedido do Senhor Jesus em prol de seus discípulos para que sejam guardados por Deus. O verso 11 diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes. Você percebeu que o tempo inteiro Jesus está falando, me destes, que tu me deu, aqueles que tu me concedeu, o tempo inteiro. Por que ele está fazendo isso? A ênfase de Jesus, nesse contexto desse capítulo, é mostrar que ele tem uma íntima relação com esses discípulos. Ele quer que eles experimentem essa relação de intimidade, e isso vem através do ministério da oração. E ele quer que essas pessoas que ele ama, mas teve que se afastar delas por um tempo, pelo menos, ele quer que elas sejam protegidas por Deus. E não somente isso, ele quer que elas recebam proteção, mas ele também quer que essas pessoas sejam unidas. O restante do verso 11 diz: para que eles sejam um, assim como nós. Isso significa que a unidade dos discípulos é totalmente dependente da ação de Deus de protegê-los. Em outras palavras, a proteção de Deus sobre os discípulos está intimamente ligado com a unidade que eles possuem, ou que devem possuir. No verso 12, Jesus dá mais algumas explicações sobre como funciona essa proteção. Olha o verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, porque me deste. Protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então ele está dizendo que os seus discípulos eram guardados por ele, mas agora seus discípulos serão afastados dele e precisarão da proteção do Senhor e, logicamente, do auxílio do Espírito Santo. E esses discípulos, então, qual é a evidência de que eles estão sendo protegidos por Deus? É que eles vivem em unidade, eles vivem unidos, eles vivem próximos. Só que a proximidade aqui que Jesus está falando não é uma proximidade somente física, mas é uma proximidade ainda maior. Porque se você não percebeu, no verso 12, Jesus cita alguém que andava junto com eles, mas que não era deles. Judas, aquele filho da perdição, estava lá junto com eles, mas não era parte deles. E isso nos leva a uma grande reflexão, de sabermos que é possível servir em ministérios cujos discípulos de Jesus estavam sendo beneficiados. Servimos em ministérios cujos discípulos de Jesus hoje são beneficiados também, e ainda assim não sermos do Senhor. O fato de Jesus estar junto dos discípulos não quer dizer que os discípulos estavam juntos dele. Judas estava caminhando junto, e mesmo junto, não fazia parte. Precisamos pensar então que o ministério da proteção de Deus em nós é evidenciado pela unidade. E unidade não quer dizer somente proximidade física. A unidade da igreja está intimamente ligada, dependente da ação poderosa de Deus. E para isso nós precisamos orar. Eu quero destacar duas aplicações nesse ponto. Estar na igreja não quer dizer que você faça parte dela. Vir ao sábado, vir ao domingo, vir à terça, vir à quinta aqui, não quer dizer que você faça parte da igreja. Porque é possível que você caminhe com as pessoas que estão na igreja, que você sirva em algum ministério da igreja, que você toque, cante, pregue, que você esteja fazendo qualquer outra atividade, qualquer outro ministério, e ainda assim não seja da igreja. Há muitas pessoas que entram para convivências com a igreja, mas que nunca fizeram parte dela. Há pessoas que levantam a mão, vêm à frente, fazem uma oração, mas ainda assim não fazem parte do corpo de Cristo. É o que Paul Washer chama de decisionismo.
nós impregnamos, infelizmente, com um falso evangelho de que o fato da pessoa ter vindo aqui à frente e ter feito isso, ela está salva. E muitas vezes a pessoa vem, faz isso, vive a vida do jeito que quer depois, e alguém pergunta, você é crente? Ela diz, sou. Como é que você sabe? Porque um dia, há 10, 20, 30 anos atrás, eu fui na igreja, e lá eu fiz a minha oração.